Nós estamos vivendo um período, neste século, de debate muito forte, muito significativo em relação à questão da liberdade. Nos dias de hoje, a tecnologia nos colocou de frente com muita informação. O nosso mundo hoje ele é muito diferente de um mundo de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. Hoje, a diversidade e a possibilidade de nós buscarmos informação, de nós contarmos com dados, de nós contarmos com pesquisas, é muito grande. De tal sorte que nós praticamente temos o nosso mundo todo, em termos de conhecimento, que foi gerado há milhares e milhares de anos, através de pensadores, através da ciência, através das lideranças religiosas, através do pensamento humano. Nós temos tudo isso condensado na palma da nossa mão, num pequeno aparelho, do smartphone, do telefone celular. Basta uma conexão e nós podemos acessar as maiores bibliotecas do mundo. Nós podemos ter, pelo menos resumidamente, informações sobre isto, sobre aquilo e sobre aquele outro. Isso fez com que houvesse uma mudança muito significativa no meio cultural. Porque hoje, se nós nos atentarmos para esse detalhe, uma criança de 10, 11, um adolescente de 12 anos, muitas vezes ele acessa a informação de maneira muito mais rápida do que aquelas pessoas mais vividas. Por quê? Porque já nasceram com a tecnologia, já nasceram num mundo diferente, já nasceram num mundo virtual. E nós sabemos que o mundo virtual ele é muito diferente do mundo físico. Muito diferente. Porque nos dias de hoje, no mundo virtual, não só o conhecimento chancelado tem informação. Nós hoje vivemos um período de opinião. Então, muitas vezes, um professor estuda, um filósofo estuda anos e anos o pensamento de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, faz um mestrado, um doutorado, quem sabe, e trabalha muitas das informações e as implicações que tem o pensamento filosófico na existência humana. E o menino lá de 12, 13 anos, muitas vezes pode colocar ali no Facebook ou nas redes sociais: eu não concordo lá com Sócrates. Ok, tudo bem. Então nós vivemos um período da opinião. Agora, nesses dias, então, nem se fala. É a opinião de tudo que é lado. E as pessoas, valendo-se da liberdade, dão-se ao direito, nos dias atuais, de agir de maneira muito grosseira, de maneira muito forte, desrespeitando os limites e não prestando atenção de que a liberdade, mesmo no mundo virtual, ela é relativa. Por quê? Porque nós, homens, mulheres, crianças, meninos, nós não temos liberdade absoluta na nossa existência corporal, na nossa existência física. Nós não temos. Nós temos uma liberdade relativa. E durante esses minutos, nós vamos abordar essa questão da liberdade e vamos trazer essas implicações, tanto do modo violento, muitas vezes, que é o debate, que nem é debate, no mundo virtual traz sobre a liberdade das pessoas, o pensamento religioso antigo, os preceitos de Allan Kardec em relação à questão da liberdade e a sua influência na nossa vivência espiritual. Então são poucos minutos e a gente tem, como bem ocorre no mundo atual, temos muita informação. Vamos lá então. A liberdade é uma condição de independência, de livre-arbítrio, e por isso corresponde ao contrário do aprisionamento. Nós podemos lembrar
de maneira, sem querer fazer muito levantamento histórico, mas se nós olharmos um filme aí que trata, por exemplo, do período do Império Romano, da Grécia, ou mesmo anterior a isso, lá da Pérsia ou do Egito, nós podemos lembrar que povos e povos eram aprisionados, eram tornados escravos, especialmente após as grandes contendas, as grandes lutas para a demarcação de territórios e reinos. Então, no mundo antigo, a liberdade ela era mais relativa ainda. Por quê? Porque diante de uma guerra era normal que o povo que fosse vencido se tornasse prisioneiro, se tornasse escravo, perdendo toda e qualquer liberdade sobre a sua própria existência. Na verdade, os indivíduos tornavam-se coisas, e eram comercializados, eram vendidos, eram vilipendiados, eram mal cuidados, porque não eram considerados seres, já que viravam escravos. Isso no mundo antigo era muito comum. Vale lembrar que liberdade é um termo muito amplo e tem múltiplos significados. No entanto, na psicologia, na filosofia, na religião, o termo sempre está relacionado ao conceito de livrar-se de algo, em regra de algo ruim que oprime e que aprisiona. Por isso, a liberdade muitas vezes é simbolizada como o ápice da felicidade. Eis que o liberto conquistou a sua autonomia. Então, liberdade é um termo que está muito ligado, intimamente ligado à questão da autonomia, da autodeterminação das pessoas. A liberdade é representada pelo voo dos pássaros, pelo voo das borboletas, que conseguem deixar o solo, ou seja, conseguem deixar a existência física, o chão, e podem atingir as alturas. E a gente pode fazer uma analogia, ou seja, sai da terra e chega no espaço, onde em tese se acredita e no passado se pensava que residia toda a espiritualidade, ou seja, a divindade estaria no céu, os espíritos estariam no céu, numa espécie de paraíso. Na mitologia grega, Ícaro e seu pai Dédalo encontravam-se presos em um labirinto. Dédalo construiu asas usando cera de mel de abelha e plumas, penas de gaivotas e outros pássaros grandes. E o objetivo era fugir daquele local, desse labirinto. O que ocorreu é que Dédalo chegou para o seu filho, Ícaro, e disse para que ele tivesse muito cuidado. Por quê? Porque quanto mais perto do Sol estivesse, mais fácil seria de que aquele sistema que ele montou com couros, com penas, com cera, que aquele material todo se desfizesse. No entanto, Ícaro, que era um sonhador, sonhava muito com liberdade, pensava que a liberdade realmente era subir às alturas e planar como um pássaro, como uma ave. Quando ele empreendeu o seu voo, Dédalo fez o seu voo e Ícaro foi logo atrás. No entanto, o menino, que era amante da liberdade, ele entrou num estado de embriaguez, de fascinação pelo que ele via de cima. Encontrou-se num estágio tal de felicidade que perdeu o controle e foi. Ocorre que a incidência do sol realmente fez aquilo que o pai havia dito, e ele despencou caindo no mar Egeu, trazendo sofrimento a Dédalo. Então, essa percepção de liberdade como uma condição importante na experiência humana, ela já vem de muito tempo. Veja que os mitos foram construídos, na mitologia grega, muito antes da filosofia, e a filosofia surgiu com Sócrates e alguns outros pensadores por volta de 500 anos antes de Cristo. Então se fala sobre liberdade, e depois a gente vai usar essa questão aí de Ícaro no seu voo em busca da liberdade,
para tratar também a questão da responsabilidade, que é um pressuposto para que se tenha uma vida harmônica. Então essa percepção de liberdade é uma coisa muito antiga e vem sendo construída desde o tempo da mitologia e depois através da filosofia. Agora, é certo que ninguém nasceu para ser preso, para ser aprisionado. Então é assim que as penas de privação de liberdade são os castigos mais comuns impostos, por exemplo, na legislação do direito penal. O tema liberdade vem sendo discutido, vem sendo pensado já faz muito tempo, e começou lá na Grécia Antiga, que foi o berço do surgimento da filosofia ocidental. Aristóteles dizia que a liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou uma omissão. Ou seja, o indivíduo tem liberdade de agir ou tem liberdade ainda de não agir, de ficar quieto, ficar no seu canto. Só que tudo isso, é claro, que vai trazer um resultado. Às vezes a omissão ela é muito mais onerosa do que a própria ação. Mas o homem tem liberdade para isso, pelo menos filosoficamente. Já Sócrates acreditava que livre é o homem que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. E é destacada aquela frase conhecida no mundo filosófico, repetida a exaustão em diversos pensamentos religiosos: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque a liberdade, segundo Sócrates, ela é atingida quando o indivíduo deixa o mundo exterior, ou seja, ele não está conectado com o que o outro pensa, mas sim que tipo de resposta eu, indivíduo, eu, ser humano, eu, espírito, encontro dentro de mim mesmo. O que eu represento? O que eu faço nesse mundo? E no momento que eu tenho esta informação de maneira mais cristalina, no momento em que eu domino essa informação, no momento em que eu conheço a mim mesmo, eu atinjo um estado de liberdade, de sabedoria. Eu sei o que faço, sei por que estou aqui e sei por que vivo. Então, conhece-te a ti mesmo é um ato libertário, porque tira da mão do outro a possibilidade de decisão. E assim sendo, espiritualmente nós sabemos que no momento que o indivíduo sabe que toma atitudes, sabe que segue o seu caminho, ele sabe também que está construindo a sua caminhada, que está construindo o seu destino. Apesar desse discurso de época, pensamento antigo lá na Grécia, a sociedade grega era defensora da escravidão. Porque a gente sabe que muitas vezes não é o pensamento sábio, inteligente e definitivo que define o comportamento social. Às vezes o sábio, às vezes o pensamento, entre aspas, mais correto, não é aquele que chega na população, não é aquele que é empregado nos sistemas de governo. Então, na escravidão, homens e mulheres não têm direito. São coisas, são seres que não têm autodeterminação. Mas vamos andar um pouco na nossa história. Vamos um pouquinho na frente, na Idade Média. A Idade Média é considerada por muitos como o período das trevas, como Idade das Trevas. Por quê? Porque a sociedade era teocêntrica, ou seja, tinha Deus Supremo como o centro único da existência humana. Se lá no passado Sócrates, Platão, Aristóteles colocavam o homem como o centro da existência, o homem construindo a sua própria liberdade através do conhecimento, na Idade Média tudo é controlado por Deus. E houve naquele período uma construção de um Deus extremamente centralizador, muito forte, e muitas vezes muito cruel. Muito cruel. Porque se o indivíduo saísse da linha, o pau pegava, como se diz vulgarmente. Então,
Imaginava-se que, claro, Deus Todo-Poderoso tinha o poder da vida e da morte e de premiar aqueles indivíduos, entre aspas, bons e castigar aqueles indivíduos maus. Então, o indivíduo que não seguisse os preceitos pregados pelo clero, pela autoridade religiosa, ele era um herege. E muitas vezes a gente sabe que uma das grandes máculas do aspecto religioso na nossa cultura aqui é essa perseguição aos seres, perseguição ao pensamento que não é dominante. A oposição na época não existia. Por quê? Porque quem ousasse pensar diferentemente, ou pelo menos manifestar o pensamento divergente àquele do clero, acabava na fogueira, torturado daquela forma que a gente sabe, historicamente. Pois bem, então, o homem, segundo esse pensamento da Idade Média, pensamento, entre aspas, religioso, ele não tinha liberdade. Por quê? Porque todo o conhecimento estava na mão deste ser, da divindade. E criou-se um sistema de controle muito forte. Nesse período, nós sabemos que o império do mal recebeu um reforço extraordinário. Porque para que as pessoas tivessem medo, para que os seres não tivessem qualquer tipo de contestação, era necessário que o indivíduo do mal, no caso, Satanás, demônio, fosse muito forte. E essa oposição de bem e mal, de Deus e diabo, foi fortalecido, foi fermentado de maneira muito significativa nesse período aqui da Idade Média. Valorizou-se de maneira muito significativa o indivíduo que saísse da contestação, que buscasse uma elevação espiritual, superando as tentações e os pecados. Se o homem segue para o bem, tende a ser admitido no céu. Se ele não seguir esse caminho, o inferno é a morada eterna. Ou seja, Deus era extremamente implacável naquele período, neste pensamento religioso. O indivíduo que não seguisse os preceitos, que sucumbisse às tentações e ao pecado, ele tinha um problema eterno. Então o pai era forte, né? O pai era vingativo. Se o indivíduo não seguisse os preceitos que eram regiamente cobrados pelo clero, o problema era muito grande. Atingia a vida eterna. A Idade Moderna, no entanto, nos apresenta uma nova visão da realidade. A visão teológica foi substituída por uma visão racional do indivíduo. Ou seja, o indivíduo vive em sociedade. A liberdade surge como um direito de cada pessoa, de cada ser. E na condição de cada indivíduo e a sua capacidade de ser dono do seu próprio destino. Aqui é uma mudança extraordinária. A gente sai lá da concentração única da visão teocrática e passa para uma outra realidade. A visão de que o indivíduo, o ser, ele tem valor, sim. Que ele pode seguir o seu pensamento, que ele pode pensar. E a partir daí ele pode construir o seu destino. Ou seja, ele tem responsabilidade também pelo que ele pensa. Ele tem responsabilidade pelo que ele faz. Fundador do racionalismo moderno, René Descartes, associa a liberdade ao livre-arbítrio. O homem é livre na medida em que pode escolher pode fazer escolhas sem coação externa. Então, na visão cartesiana, a liberdade é um ato de saber avaliar muito bem e, acima de tudo, racionalmente, todas as alternativas antes de se tomar uma decisão. Então, neste pensamento, que se chama pensamento cartesiano, essas decisões assim de afogadilho,
elas, se não houver um racionalismo, ou seja, se o indivíduo não pensar bem naquilo que vai fazer, ele tem uma grande possibilidade de errar. Nós temos a visão também de Jean-Jacques Rousseau, que foi muito importante lá na Revolução Francesa. Ele afirma que os homens nascem livres e que a liberdade não existe sem igualdade. Aqui já aparecem outros componentes. A gente sabe que Rousseau influenciou de maneira muito decisiva na Revolução Francesa, que tomou como axioma base, como ideia principal, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, dizia Rousseau que o verdadeiro poder cabe ao povo e não ao rei. Um sistema absolutista, muito parecido com o teocrático, mas o Deus, nesse mundo político, na verdade era o imperador, era o rei. E ele determinava. Ele tinha a espada e ele decidia o que era certo e o que era errado. A gente sabe que normalmente, quando o indivíduo tem essa espada muito forte, ele não gosta muito de oposição. Normalmente o pensamento antagônico, na convicção de quem detém a espada, é o pensamento errado. E normalmente quem pensa errado paga dentro desse sistema. Após a Segunda Guerra Mundial, aparece um novo pensador francês chamado Jean-Paul Sartre, e ele diz que estamos condenados a ser livres. E ele prega uma liberdade extrema para o ser humano. Ou seja, todos nós nascemos para a liberdade. É isso que nos cabe. Michel Foucault vai dizer que as instituições sociais, a escola, a igreja, a família, a justiça, os médicos, entre outros, vão indicar aos homens como devem se comportar. E aí limitam a liberdade humana. Por quê? Porque usam padrões, segundo ele, segundo Foucault, as instituições usam padrões de comportamento e exigem que os indivíduos estejam dentro daquele padrão, ou seja, criam caixinhas. Quem está fora daqui não está certo. Isso, por incrível que pareça, nos dias de hoje tem uma importância muito grande na sociedade. Uma importância muito grande na sociedade. A definição de condutas previamente estabelecidas. Outro é isso, outro é aquilo. No mundo político, então, a gente nem vai falar, para não dar celeuma. Porque hoje nós temos na sociedade, e isso aí não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno internacional. A França passou por isso dias desses, através da sua eleição majoritária. A Alemanha vem passando de maneira muito significativa com a questão da imigração, né, com os povos que buscam abrigo, porque estão vivendo em guerras profundas. A gente lembra da Síria, mas também na África, aquela fome profunda que ainda bate sobre aqueles seres, os nossos irmãos. Então a Europa está debatendo essa questão, sobre a questão de dar ou não a oportunidade humanitária dos seres saírem de um país muitas vezes destruído, corroído na sua economia, na questão cultural, na perseguição de tribos que são dizimadas nas guerras civis da África e em outros países. Então há realmente uma discussão muito forte, de tal sorte que no sentido de fraternidade tem sido muitas vezes desprezado na França, que é aquele país, que é aquela civilização que implementou de maneira muito, muito forte a questão da irmandade, da fraternidade e do humanismo. Então, nos dias de hoje, tem crescido isso aí, de maneira muito significativa, pelo mundo virtual. Como é que funcionam as redes sociais? Nas redes sociais, a gente imagina que tem uma liberdade muito grande, que nós estamos conectados com todos. Isso é uma falácia. Na verdade, o mundo virtual, a rede social, é construída através de bolhas. Então, eu tenho uma amiga aqui,
E aí eu deixei de compartilhar algumas coisas, eu não curti algumas coisinhas delas, ela some. Ela some. As notícias dela deixam de aparecer na minha rede social, porque eu não mostrei interesse de continuar seguindo. Quem determina isso? Eu, ela? Não, é o robô. São os robôs das redes sociais que fazem essas conexões conforme os gostos, conforme as manifestações. Então, o mundo virtual está formando uma réplica do que eu penso, ou pelo menos do que eu manifesto. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque invade a tua liberdade, a tua privacidade. O ser humano tem direito de ser incoerente. Porque senão, vejamos, o indivíduo lá na adolescência pensava isso e isso e aquilo. Ah, não, eu nasci aqui assim e vou seguir assim, a minha ideia não muda, parari, parará, e vai para a rede social e coloca isso, certo? Passam-se os anos, esse indivíduo se modifica. Por quê? Porque estudou filosofia na escola, porque teve contato com ciências humanas, porque leu, porque ouviu, porque conversou com os pais, porque, enfim, viu um filme, e ele mudou o seu pensamento, certo? Dentro de alguns anos ele vai pedir um emprego, alguma coisa, e a empresa é uma empresa ultramoderna, que quer pessoas totalmente descoladas. Seres que nem pensam muito no futuro, mas estão conectados com o dia de hoje. Mas ela vai lá na rede social e pega o perfil do indivíduo. E o indivíduo disse que ele é imutável, imodificável. Então, a figura que ele criou virtualmente está dissociada da sua realidade hoje. Hoje. E na Europa, em outros lugares, tem muita gente lutando de maneira muito forte contra esses detentores de informação. Por quê? Porque a gente pode esquecer o que pensou ontem. Mas ali o robô, ali a rede social não esquece o que pensaste. Ou pelo menos o que tu manifestou. Então a liberdade, ela está sendo de algum modo prejudicada por nós mesmos, que utilizamos as redes sociais de maneira muitas vezes irresponsável. Que criamos lá um perfil no Facebook, que é a rede mais, para uma criança de 7, 8, 9 anos, e achamos engraçadinho, e tem isso aí. E tem. E aí todos os dias coloca ali a fotinho da criança desde do primeiro mês, faz todo aquele acompanhamento. E isso vai montando um perfil. E esse perfil é o perfil que o mundo virtual vai perceber. É uma fotografia, muitas vezes não consentida. Faça um teste que não fez. Entra no Google e coloca ali preço de veículo usado. Vamos pegar um carro Jeep Renegade 2015. Coloca ali. 30 segundos depois, qualquer página que for abrir, vai sair anúncio de carro. 30 segundos depois. Só queria ver ali. Estava conversando com alguém, o cara disse assim, porque o Jeep está 100 mil. Não, tem uns mais baratos aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Pronto. Tu és um indivíduo que pensou em trocar de carro. Logo vai uma enxurrada de informação. O teu e-mail vai receber, de todas as formas, tu vai receber um monte de informação a respeito daquilo. E às vezes foi uma coisa aleatória. Então a nossa liberdade espiritual, conforme diz Kardec, é porque nós vamos passar para a espiritualidade, ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque nós humanos não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Nós temos limites. Quais são os limites? Os limites da nossa consciência, se eu tenho uma consciência construída de longa data. Os limites da minha inteligência e o meu livre-arbítrio. Então nós temos determinadas questões aqui que são importantes. Então a nossa liberdade é relativa. Lá no Livro dos Espíritos, ali na Lei da Liberdade, Kardec vai perguntar ali, tá, mas onde é que a gente encontra essa liberdade? E a espiritualidade fala que se o indivíduo fica lá no deserto, sozinho lá, ali ele pode ser livre.
mas ele não vai viver, porque a gente não vive sozinho. A gente precisa de companhia, precisa de compartilhar coisas, precisa de se conectar com as coisas, né? Se não só virtualmente, o nosso mundo tende a ser só virtual no futuro. Mas pessoalmente nós precisamos desse compartilhar de informações. Nós precisamos conversar, precisamos ouvir, precisamos nos conectar. Então, o Allan Kardec vai dizendo ali que nós não temos uma liberdade absoluta, por quê? Porque nós temos limites. E quais são os limites? Os velhos direitos dos outros. Quer dizer, nós não podemos invadir o espaço do outro. A nossa liberdade, então, é limitada, sim, à liberdade do outro. Porque senão teríamos o caos. Senão, nós não viveríamos em sociedade, na medida em que não houvesse essa intervenção, no caso juridicamente através do Estado, para que a lei fosse cumprida. Então a liberdade nossa, individual, humana, ela é relativa, mas existe um lugar que ela é absoluta. Só no pensamento. Só no pensamento é muito. Por quê? Porque o pensamento constrói. O pensamento constrói uma realidade. E o momento que eu pensei, já criei. No momento que pensei, já criei. De tal modo que, parafraseando Sócrates, conhece a ti mesmo, é só prestar atenção no que se pensa. Às vezes nos grupos de estudo, quando a gente está falando sobre isso, quando está abordando essas questões, um outro colega diz, puxa, isso que eu estudo aí. Porque o nosso pensamento ele tem vida própria. Por quê? Porque ali é a voz do Espírito. Quando nós pensamos, é a espiritualidade falando. Senão, não vamos pensar de que haja processos obsessivos. Não. É que nós, espiritualmente, estamos conectados num mundo muito maior, e aí sim virtual, primitivo. De tal forma que a espiritualidade conversa conosco. Nós temos mentores espirituais. Então muitas vezes temos alguma ideia genial, pode ser uma ideia anímica, pode ser alguma coisa que eu trago, alguma informação que eu trago de outros processos encarnatórios. Mas pode ser o meu próprio protetor espiritual, meu mentor, que está me dizendo, é por aqui. Então nós temos uma possibilidade, através do pensamento, de construir realidades. Essa é a grande liberdade que nós temos. Mas ainda assim, com responsabilidade. Por quê? Porque no momento que eu opero no ódio, na vingança, através do pensamento, eu estou construindo cinturões de ódio, de vingança. Ou seja, eu estou construindo realidades que são captáveis pelas pessoas mais sensitivas, pelos animais e por nós mesmos. Porque na realidade toda a energia que nós emanamos, nós recebemos. Se ela for amorosa, for afetiva, se ela for de harmonia, de tranquilidade, de paz, aquilo que me chega será necessariamente nesses termos. Agora, se vibro no ódio, se vibro na vingança, se vibro na negatividade, o que me resta é colher ali na frente essa mesma energia. E tudo que sai daqui volta para cá. Nós vivemos ciclos muito grandes e nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos ao longo da nossa existência. Então temos liberdade, sim, temos que sair um pouco do medo, o medo daquele indivíduo que nós montamos lá no passado e que chamamos de Deus, onde nós colocamos todo o poder e todo o instinto humano nesse Deus. E a partir daí construímos para nós um futuro de medo. Ou seja, a gente não pode pensar sobre Deus, porque a gente não pode nem falar o nome dele em vão. Então se tornou um assunto proibido. Não, isso aí é uma questão de fé. Não vamos falar sobre isso.
né? Tanto que nós utilizamos hoje, ainda hoje, alguns vícios de linguagem, lá da Idade Média. Como é que tu vai? Ah, vou muito bem, graças a Deus. Ah, vou fazer um negócio. Não, ele vai ser bom se Deus quiser. Então, a gente sempre traz como uma forma protetora, mas também terceirizando, ou seja, se eu não fiz alguma coisa, foi porque Deus não quis, ou se não deu resultado no meu negócio, às vezes é incompetência mesmo. Às vezes é incompetência. Vai no indivíduo que ganha R$1.000 por mês, adquirir um carro novo e gastar R$800 de prestação. Nem Deus vai conseguir resolver. Porque ele tem aluguel, ele tem água, ele tem luz, ele tem telefone, ele tem... Não porta a culpa. Deixa Deus fora dessa. Então, a nossa liberdade de agir, ela está conectada à nossa responsabilidade também. Ou seja, o indivíduo é responsável pelo seu caminho. Adquire algo extremamente oneroso, perde o emprego. Mas agora não sei o que mais, vou ver. Eu vou pegar o carnê aqui, vou sentar em cima e vou rezar para Deus. Hello? Realidade. A gente tem responsabilidade por aquilo que acontece conosco. É óbvio que às vezes o indivíduo é acolhido no meio do caminho, por uma crise numa empresa, por uma questão econômica, por uma série de coisas, é óbvio. Mas aí ele tem que estar com os pés no chão. Não pode pensar que somente a fé vai resolver toda a questão. Fé é importante que a gente creia, mas com os pés no chão. Por quê? Porque estamos no presente momento aqui. Não somos Ícaro. Se fôssemos, teríamos que tomar cuidado com o sol quente que derrete as asas. Que todos nós tenhamos muita paz na nossa existência e que saibamos usar da nossa liberdade de pensar. Que todos nós tenhamos uma boa noite. Muito obrigado pela presença.